Alô! Hoje eu vou contar uma história que vai ser muito difícil de contar porque eu não posso falar sobre o que a gente vai falar na quarta-feira. Eu gosto de gerar esse arzinho de curiosidade. Bom, eu vou contar a história que... Lembra do vídeo da aula de água? Se você não viu, dá uma olhadinha que ele tá por aí. Tanto no YouTube quanto no Instagram. É a história de quando eu comecei a dar aula pro Capiche. E ele me passou um desafio que eu não estava esperando, mas que foi essencial para mudar o meu modo de ver em relação às aulas e em relação às aulas de água, que eu continuo fazendo. Geralmente, quando eu tenho que criar um jogo novo, não tenho que, mas quando eu quero criar um jogo novo, eu preciso desenvolver algo, algum tipo de habilidade que eu ainda não tenho ideia de como que eu vou fazer, eu me jogo nos livros e eu leio sempre todos os mesmos jogos de novo para ver se eu tenho ideias diferentes daquela vez que eu tô lendo. Que querendo ou não, apesar de saber muitos jogos, eu não sei todos os jogos do mundo. Então é sempre uma boa ideia dar uma refrescada. Só que naquele momento, mesmo vendo esses jogos, tanto as minhas pastas no YouTube ou livros que eu tenho no armário, eu não consegui criar mais nada novo. E eu não conseguia pegar aquele objetivo que o Capiche me passou, né, aquele desafio, e transformar. E aí eu me vi perdido e não sabia o que fazer. Neste momento, eu retornei a outro lugar. Porque, como eu disse, eu voltava sempre para os jogos. E aí eu resolvi caçar na teoria. E aí eu comecei a ler sobre esse conteúdo que ele mesmo estava passando em aula, que no caso era o livro do Homo Ludens. Fui atrás de artigos e comecei a me embasar para ter uma estrutura sobre o que eu ia passar naquela aula. É realmente a base, a estrutura para a gente tratar de outros assuntos. Então quando vocês estiverem nessas dúvidas lá fora, que vocês não conseguem buscar mais nada, venham para as raízes, venham para a sua estrutura. Funciona às vezes. E aí depois que eu me incubei e estudei essas bases, as teorias e também mistureba com os jogos, começou o meu brainstorming. E colocar jogos no papel, esse faz sentido, esse não faz. E aí lembrando, né, das estruturas dos jogos, eu percebi que eu não precisava usar só um elemento para ser o objetivo da minha aula, mas que eu podia unir os dois. E assim a aula de água passou a ter um outro sentido que também traz, por exemplo, o competitivo, que já tinha, mas com um elemento a mais, que é esse que vocês vão descobrir na quarta-feira. E para vocês terem um gostinho sobre o que é tanto o meu trabalho quanto a aula de água e essa mistureba de estudar e jogos, eu vou deixar uma palhinha do que foi essa aula de água com Capiche e espero que vocês gostem.